Hoje iremos apresentar um vídeo com o tema ponto de equilíbrio. Aqui quem fala é a Clarice Dupont e eu vou apresentar com minha colega Clara Santoro. A análise do ponto de equilíbrio é uma ferramenta conhecida e muito utilizada para analisar a relação entre volume de vendas e a lucratividade. Para isso é muito importante entender os conceitos de custo fixo e custo variável. O custo fixo trata-se de custos que não mudam quando a quantidade produzida muda durante determinado período. Já os custos variáveis variam conforme muda a quantidade produzida. Dessa forma, existem 3 tipos de ponto de equilíbrio. O contábil, que é o nível de vendas que resulta em um projeto com lucro líquido igual a zero. Atingimos o ponto de equilíbrio quando as receitas são iguais aos custos totais. Logo, conseguimos descobrir em que ponto teremos nosso lucro líquido positivo. Essa é a medida mais utilizada. O ponto de equilíbrio de caixa é quando a quantidade que é produzida e vendida faz com que o fluxo de caixa operacional seja igual a zero. Em algum nível de vendas abaixo do ponto de equilíbrio de caixa, o fluxo de caixa operacional torna-se negativo. Isso é algo particularmente desagradável. Se isso acontecer, nós temos que fornecer caixa adicional para o projeto apenas para mantê-lo funcionando. E o ponto de equilíbrio financeiro é o nível de vendas que resulta em VPL igual a zero. Para o administrador financeiro, esse é o caso mais interessante. Primeiro, nós determinamos qual fluxo de caixa operacional é necessário para que o VPL seja zero, e em seguida nós usamos esse montante para determinar o volume de vendas. A partir dessa definição, nós somos capazes de aplicar esses conceitos de ponto de equilíbrio num exemplo que a Clara vai abordar. Então, nesse momento, nós vamos resolver um exercício tratando sobre o ponto de equilíbrio, onde a gente tem que determinar em que momento o projeto se torna lucrativo e em que momento a gente encontra esse fluxo de caixa operacional igual a zero. Ou seja, a gente precisa calcular tanto o ponto de equilíbrio contábil quanto o ponto de equilíbrio de caixa. Para isso, a gente tem algumas informações, que o projeto o projeto a ser lançado no mercado pretende praticar um preço de venda de R$10, tendo um horizonte de 10 anos e custo de capital 5%. A alíquota do imposto de renda de 34%. E seus gastos de capital têm um valor de R$1 milhão, com um custo fixo de 200 mil ao ano e o custo variável unitário de R$5. Então, para a gente descobrir quando o projeto começa a ser lucrativo, a gente tem que calcular o ponto de equilíbrio contábil. Sabendo que o ponto de equilíbrio contábil tem a equação de custo fixo mais depreciação dividido por preço de venda menos o custo variável unitário, a gente vai aplicar os valores que a gente tem. A gente sabe que o nosso custo fixo é de 200 mil ao ano. A nossa depreciação é o valor total, que é 1 milhão, dividido pelo nosso horizonte de tempo, 10. Então, 1 milhão dividido por 10. E o nosso preço de venda é R$10, menos o custo variável unitário, que é R$5. Então, botando esses valores na nossa equação, a gente descobre que o nosso ponto de equilíbrio contábil é R$60 mil. Então, a partir desse momento, o nosso projeto começa a ser lucrativo. Indo para o ponto de equilíbrio de caixa. O ponto de equilíbrio de caixa é onde a gente vai descobrir onde o nosso fluxo de caixa operacional vai ser zero. A equação do ponto de equilíbrio de caixa envolve a parte de impostos. Então, a gente tem que o custo fixo ele tem que ser multiplicado por 1 menos 34%, a depreciação ela é multiplicada por 34% e a diferença do preço de venda e o custo variável unitário é multiplicada por 1 menos 34%. Então, aplicando novamente os valores que falamos no slide passado, nosso custo fixo de 200 mil menos a nossa depreciação, 1 milhão dividido por 10, dividido pelo preço de venda, 10, menos o nosso custo variável unitário, de 5. Aplicando esses valores na fórmula, descobrimos que o nosso ponto de equilíbrio de caixa é de R$ 29.696,96. Então, a partir desse momento, a gente tem o fluxo de caixa operacional igual a zero. Então, você já pode dizer que você sabe calcular tanto o ponto de equilíbrio de caixa quanto o ponto de equilíbrio contábil. E a partir disso, você consegue saber quando o seu projeto começa a ter um lucro líquido e quando o seu projeto começa a ter um fluxo de caixa operacional igual a zero. É isso. Muito obrigada!